Me dê um herdeiro ou será escrava para sempre. Você já imaginou viver num tempo em que um pedaço de papel podia decidir o destino de uma vida inteira? Pois é. No coração do velho oeste brasileiro, quando o sol queimava o chão rachado e a honra valia mais que o ouro, nasceu uma história que poucos tiveram coragem de contar. Foi ali, na fazenda Santa Luzia, que um homem marcado pela perda e uma mulher marcada pela fome cruzaram seus caminhos. Ele, Mateus Alencar, um fazendeiro jovem, forte e silencioso, com o coração fechado desde o dia em que perdeu tudo o que amava. Ela, Isadora Menezes, uma moça simples, de mãos feridas e olhar firme, vendida pela própria necessidade em troca de um contrato cruel. Me dê um herdeiro, ou será minha escrava para sempre. Mas o que começou como um trato frio entre senhor e camponesa se transformou em algo que ninguém esperava. Porque no fim dessa história, você vai entender porque a dor foi o caminho para o amor mais puro que o sertão já viu. Fique comigo até o final. O que aconteceu nessa fazenda vai te deixar em choque. Agora me conta, de que cidade você está assistindo essa história? O ano era 1873. O sol do sertão paulista queimava sem piedade as terras vermelhas do vilarejo de São Domingos do Sertão. Um pequeno pedaço esquecido do Brasil, onde o vento levantava poeira e a honra ainda se media no fio da palavra. No alto da colina, erguia-se a fazenda Santa Luzia, propriedade do jovem fazendeiro Mateus Alencar. 9 homens de 20 e braços marcados pelo trabalho e um olhar que misturava solidão e amargura. Desde que a esposa e o filho morreram no parto, ele falava pouco e sorria menos ainda. Aos olhos do povo, Mateus era um homem respeitado, mas por dentro era só um homem quebrado. No outro lado da vila morava Isadora Menezes, uma moça de 22 anos, filha de lavradores pobres. O pai, endividado até o pescoço, já não tinha como pagar o arrendamento das terras. O dono, o próprio Mateus. O destino cruel e silencioso já preparava o encontro dos dois. Numa manhã empoeirada, um cavaleiro chegou trazendo uma carta. O pai de Isadora leu com a voz trêmula: "O senhor Mateus Alencar propõe um acordo. Uma mulher disposta a lhe dar um herdeiro em troca de um ano de moradia, comida e o perdão de todas as dívidas." Silêncio. Isadora baixou a cabeça. O pai chorou. E a mãe, com as mãos calejadas, apenas murmurou: "Filha, é isso ou a rua?" Naquela noite, Isadora ficou olhando o céu sem estrelas. Sabia que não era amor nem escolha, era sobrevivência. 2 dias depois, ela subiu numa carroça velha, com um vestido gasto e o coração apertado. Quando chegou à fazenda, os empregados pararam para olhar. Murmúrios correram pelo pátio. É ela, a moça do contrato. Mateus saiu da varanda. A figura dele impunha respeito. Chapéu de couro, camisa aberta no peito, olhar firme. "Você é a moça?" "Sou. Vim cumprir o trato", respondeu ela, sem baixar os olhos. Ele a observou por um instante longo, avaliando não o corpo, mas a coragem. "Aqui tudo tem regra. Vai morar na casa, mas não é minha mulher. É uma condição até que o contrato acabe." "Entendo, senhor. Só quero cumprir minha parte." A cena foi presenciada pelos vaqueiros e criadas. A notícia correu mais rápido que o vento. Chamavam-na de vendida, de pecadora, mas ela não reagia. Mantinha a cabeça erguida. À noite, Mateus ficou sozinho na varanda, olhando o horizonte. A voz do velho capataz ecoou atrás dele: "Patrão, dizem que o senhor está cometendo um pecado." Mateus respondeu sem virar o rosto: "Pecado foi Deus me deixar sem filho. Agora eu vou cobrar o que me tiraram." Mas dentro dele, a raiva escondia outra coisa: medo. Medo de sentir de novo. Medo de que aquela moça de olhos firmes quebrasse o muro que ele construiu em volta do próprio coração. E assim começou o contrato que mudaria 2 vidas. Um acordo de dor, vergonha e silêncio. O sertão seria testemunha de algo que nem o tempo teria.
e coragem de apagar. O sol já se despedia quando a carroça parou diante dos portões de madeira da fazenda Santa Luzia. O som dos cascos dos cavalos ecoava seco no chão de terra batida. A poeira se levantava e pousava sobre o rosto de Isadora, que observava aquele casarão branco de janelas altas e varandas longas. Parecia bonito, mas havia algo sombrio naquela beleza. Um dos empregados abriu o portão. "Pode entrar, o patrão está esperando." Isadora desceu, ajeitou o vestido simples e prendeu o cabelo. As mãos tremiam, mas o olhar seguia firme. O capataz, um homem velho de fala grossa, conduziu-a pelo terreiro até a entrada da casa. Lá dentro, o ar cheirava a madeira encerada e café requentado. Mateus Alencar estava de pé, encostado na mesa, observando os papéis do contrato. Quando ouviu o ranger da porta, ergueu os olhos. Ela parou na soleira. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. "Senhor Alencar", ela começou com voz baixa. "Mateus, pode me chamar de Mateus", respondeu ele sem emoção. "Vim cumprir o combinado. Tô pronta para servir. Aqui ninguém vai te tocar sem o meu consentimento e ninguém vai te chamar de escrava. Entendido?" Ela assentiu, mas sabia que as palavras não apagariam o peso do contrato. O silêncio cortava o ar como faca. Mateus estendeu o papel sobre a mesa. "Leia, é o que foi acordado. 1 ano. Ao fim desse tempo, se houver um herdeiro, as dívidas da sua família estarão quitadas. Caso contrário," ela completou antes que ele terminasse, "caso contrário, serei sua serva até pagar com o corpo o que não paguei com o ventre." Os olhos dele se estreitaram. Havia algo naquela moça que o desarmava. Talvez o jeito direto de falar, sem medo. "Você é diferente das outras. Achei que ia chorar, implorar." "Choro não paga dívida, senhor", respondeu firme. Mateus assinou o contrato. "A partir de hoje você vive aqui. Vai ter um quarto nos fundos, perto da cozinha. Não precisa usar as roupas da casa, nem jantar comigo. Faça o que quiser, desde que cumpra o trato." Ela apenas disse: "Não vim para luxo. Vim por obrigação." Ele fez um gesto para a criada levar Isadora ao quarto. A moça caminhou pelo corredor estreito, ouvindo os sussurros. É ela, a mulher que o patrão comprou. As risadas baixas doíam mais que o sol do sertão. No quarto, um colchão simples e uma janela pequena. Ela se sentou, respirou fundo e olhou o horizonte avermelhado pelo pôr do sol. Sussurrou para si mesma: 1 ano, Isadora. Só 1 ano. Mateus observava lá fora da varanda. O capataz se aproximou com o chapéu nas mãos. "Patrão, o povo da vila vai falar. Vão dizer que o senhor perdeu o juízo." Mateus respondeu com o olhar distante: "Eles que falem. Quem perdeu tudo não teme o que dizem." À noite, o vento assobiava pelos campos. Isadora ouviu passos no corredor, prendeu a respiração. Era ele. Mateus parou diante da porta, mas não entrou. "Não quero te fazer mal, moça. Só quero o que a vida me tirou." Ela respondeu através da madeira. "E o que a vida te tirou, senhor Mateus?" "Meu coração." O som dos passos se afastou. E pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sem sonhar com a morte. Na manhã seguinte, a fazenda despertou em silêncio. Isadora acordou cedo, foi até o terreiro, ajudou as criadas com o leite e o pão. O povo a observava com curiosidade. E embora a humilhação ainda pesasse, ela sentia que algo naquela terra aprendia mais do que o contrato. Um pressentimento de que aquele lugar seria o começo e o fim de tudo. E é assim que começa a convivência silenciosa entre 2 corações feridos, unidos por um trato impiedoso e um destino imprevisível. Mas o que está por vir vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. Já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, cheia de emoção, paixão e reviravolta. E eu garanto, você vai amar cada uma delas. O tempo na fazenda parecia andar devagar. O sol nascia sempre do mesmo jeito, queimando o pasto e dourando o telhado do casarão. Os dias se arrastavam entre o som do gado e o bater do martelo na ferraria.
E no meio dessa rotina seca, Mateus Alencar continuava o mesmo homem de poucas palavras, o fazendeiro que ninguém via sorrir. Isadora, agora instalada há algumas semanas, começava a entender o silêncio daquele lugar. Trabalhava junto com as criadas, ajudava na cozinha, costurava roupas antigas para servir de lençol e se mantinha afastada do patrão. Ele aparecia apenas nas refeições, sempre sozinho, com o olhar fixo no nada. Certa manhã, enquanto varria o pátio, ouviu um dos vaqueiros cochichar. O patrão não pisa na capela desde que a mulher morreu. Dizem que o sino da igreja o persegue nos sonhos. Isadora não respondeu. Apenas olhou para o casarão, curiosa. Naquela noite, o vento trouxe chuva. E quando o primeiro trovão estourou no céu, ela ouviu o barulho de passos apressados. Correu para fechar a janela e, pela fresta, viu Mateus no campo, tentando proteger os cavalos da enxurrada. Sem pensar, ela agarrou um cobertor e foi atrás. — O que está fazendo aqui? Gritou ele, enquanto a chuva castigava o chão. — Ajudando, respondeu ela, puxando a cerca para segurar o portão. O relâmpago iluminou o rosto dos dois. Por um instante, ele a viu de verdade, não como a mulher do contrato, mas como uma alma viva, corajosa, disposta a enfrentar o temporal. Juntos, correram pelo estábulo, amarrando as portas, protegendo os animais. Quando tudo terminou, estavam encharcados, ofegantes, com as roupas coladas ao corpo. Mateus olhou para ela e a voz dele saiu mais suave. Não devia ter vindo. Podia ter se machucado. Isadora respondeu firme. Machucar é o que a vida mais sabe fazer, Sr. Mateus. Eu só não deixo que ela me vença. Ele baixou o olhar, sem saber o que dizer. E ali, no silêncio entre a chuva e o cheiro de terra molhada, algo se quebrou dentro dele. O muro que o separava do mundo começou a rachar. No dia seguinte, a casa pareceu diferente. Mateus apareceu no café, coisa rara. Sentou-se à mesa e chamou Isadora. Sente-se, vamos comer. Ela hesitou. Prefiro ficar com as criadas. Mandei sentar. Ela obedeceu. A refeição foi silenciosa, mas não fria. Ele a observava disfarçadamente. Havia algo no modo como ela segurava a xícara, com calma, como se não tivesse pressa de nada. Você não tem medo de mim, tem? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Tenho medo do que não entendo. E o senhor é difícil de entender. Sou um homem cansado. A vida tirou o riso de mim. Talvez ela só esteja esperando o senhor pedir de volta. Ele ergueu os olhos, surpreso com a coragem da resposta. Pela primeira vez, o canto da boca de Mateus esboçou um quase sorriso. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Ele passou a aparecer mais pelos campos, a conversar com os vaqueiros, a se demorar nas tardes observando o trabalho. Quando cruzava com Isadora, trocavam breves palavras, às vezes olhares que diziam mais que qualquer frase. Mas havia noites em que o passado ainda o assombrava. Certa vez, ela ouviu gritos vindos do quarto principal. Correu até lá e encontrou Mateus suando, transtornado, murmurando o nome de alguém. Helena, me perdoa, dizia ele entre soluços. Isadora se aproximou e, sem pensar, tocou sua mão. Não é Helena, senhor. É só um sonho. Ele acordou assustado e por um instante não sabia onde estava. O olhar dele se prendeu ao dela. Por que está aqui? Porque ninguém deve chorar sozinho. Mateus virou o rosto, envergonhado da própria fraqueza. Mas a presença dela o acalmou. Depois daquela noite, o fazendeiro passou a tratá-la com respeito diferente. Não como uma dívida, mas como alguém que começava a preencher o vazio que o tempo deixou. E foi assim que, pouco a pouco, o homem sem sorrisos começou a lembrar o que era sentir. O contrato ainda existia, mas já não era o centro da história. Havia algo maior crescendo entre eles. Algo que nem a dor, nem o orgulho conseguiram conter. As semanas se passaram e a convivência entre Mateus e Isadora se tornou um campo minado de emoções contidas. Ele, acostumado a dar ordens e ser obedecido, agora enfrentava algo que o desconcertava. O silêncio firme daquela moça,
que não pedia nada, não se queixava, e mesmo sem dizer uma palavra, parecia enxergar o que ele tentava esconder do mundo. Isadora acordava antes do sol, trabalhava no curral, cuidava das galinhas e ainda ajudava as mulheres da cozinha. Nunca reclamava. Mas, quando a casa dormia, se sentava na beira da varanda, olhando o céu escuro do sertão, e pensava no preço da própria liberdade. Certa tarde, Mateus a encontrou no terreiro, lavando roupa no tanque. Não precisa fazer isso, já tem gente para cuidar dessas tarefas, disse ele com voz seca. Isadora nem levantou o olhar. Eu não nasci para ficar parada, senhor. E não sou hóspede. Sou uma mulher que precisa pagar o que deve. Ele ficou em silêncio, observando. As mãos dela estavam feridas, mas firmes. Por que nunca? Reclama? Eu esperava ódio ou lágrimas. Quem já sentiu fome, senhor, aprende a engolir o orgulho. Essas palavras o atingiram como um golpe. Mateus virou-se e foi embora, mas passou o resto do dia com o rosto dela na cabeça. Aquela mulher o fazia lembrar que o sofrimento dele, por mais pesado que fosse, não era o único. Nos dias seguintes, a distância entre os dois ficou ainda mais evidente. Quando ele tentava se aproximar, Isadora se afastava. Quando ele tentava conversar, ela respondia apenas o necessário. Parecia haver uma parede invisível entre o patrão e a moça, feita de dor, de medo e de algo que os dois se recusavam a nomear. Numa noite fria, Mateus chamou o capataz, seu Raimundo, até o escritório. Ela é diferente, Raimundo. Tem algo nela que me desarma. O velho respondeu, talvez o senhor não precise desarmá-la. Só deixar que ela o veja como homem e não como dono. Mateus respirou fundo. Fácil falar. Difícil é acreditar que ainda posso ser visto assim. No dia seguinte, ele tentou um gesto simples. Deixou sobre a mesa do jantar um prato separado para ela, mas Isadora não apareceu. Ao perguntar por ela, a criada respondeu, tá lá fora, senhor. Disse que prefere comer com o vento do que entre paredes. Mateus saiu irritado e intrigado. A encontrou sentada no chão, comendo pão seco perto do estábulo. Por que faz isso? Acha que quero te humilhar? Não, senhor. Só não quero esquecer de onde vim. Quem se acostuma com o conforto, esquece que a vida... E cobra caro depois. Ele se aproximou devagar. Não tem nada que precise provar. Não para mim. Mas eu preciso provar para mim mesma, disse ela. E o olhar firme o fez se calar. Aquela noite foi de insônia. Mateus caminhava pela casa grande e cada passo ecoava com o peso de lembranças antigas. A voz da falecida esposa ainda sussurrava em sua mente, pedindo perdão. Mas o rosto que surgia agora, no meio da escuridão, era o de Isadora. Aquela moça que o desafiava com a própria dignidade. Certa madrugada, ele a viu no curral, tentando puxar um balde pesado. Sem pensar, correu até ela e segurou o balde com uma das mãos. Vai se machucar. Não precisa me ajudar, senhor. Preciso sim. E pare de me chamar de senhor. Ela levantou o olhar surpresa. Então, como devo chamar? Ele hesitou um segundo e disse, com voz baixa, Mateus. O nome saiu como um pedido de paz. Ela o repetiu lentamente, como quem testa o som de algo proibido. Mateus. Por um instante, o mundo... E parou. Havia algo nos olhos dela que o fez esquecer do contrato, da culpa, de tudo. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ela recuou um passo. Não se acostume com isso. Eu não pertenço a ninguém. Mateus ficou parado, sem resposta. E pela primeira vez, entendeu que a força de Isadora não vinha da obediência. Vinha da liberdade que ela guardava dentro de si, mesmo presa. Nos dias seguintes, ele passou a respeitar o silêncio dela. Mas dentro dele, algo novo começou a nascer. Um sentimento que crescia devagar, como a chuva no sertão, teimoso, bonito e perigoso. Isadora também sentia algo, mas lutava contra o coração. Sabia que um amor nascido de um contrato só podia trazer dor, mas o destino paciente
Já preparava o momento em que os dois seriam forçados a escolher entre o orgulho e o perdão. E aquele momento chegaria mais cedo do que imaginavam. Se você está sentindo a força dessa história, deixe seu like agora. Isso ajuda demais e mostra que você quer mais histórias como essa, cheias de emoção, dor e reviravolta. O inverno seco daquele ano vinha estranho. O vento soprava fino pelas frestas da casa grande e fazia gemer as porteiras, como se a própria fazenda tivesse lembranças. A vida seguia. Arreios engraxados, marcas no gado, grãos contados no paiol. E por baixo disso tudo, um fio invisível puxava Mateus e Isadora, um na direção do outro, sem que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Na véspera da marcação do gado, a fazenda virou redemoinho. Vaqueiro afiando, ferro, moças fervendo água, o capataz seu Raimundo gritando ordens. Isadora se ofereceu para ajudar no que fosse preciso. Não é serviço para mulher, minha filha, disse Raimundo. Trabalho não escolhe rosto, seu Raimundo. Só peça. Então cuide do soro e das faixas. Vai ter bezerro chorando mais que homem emperrado. Quando o sol subiu redondo no céu, o curral já estava cheio. Mateus, de chapéu baixo e mangas arregaçadas, segurava o cavalo pela rédea, explicando o ritmo aos mais jovens. A figura dele, alta e firme, dominava o pátio, e por um instante Isadora se pegou olhando mais do que devia. Desviou os olhos rápido, como quem se flagra em pecado. O primeiro bezerro foi contido. O ferro quente chiou e levantou um cheiro de couro queimado que se misturou com fumaça de lenha. Um vaqueiro inexperiente se atrapalhou, o animal quase escapou, e Isadora correu, enfaixando com precisão. Aqui! Disse segura, oferecendo o pano de algodão. Mateus notou o gesto. Boa mão. Aprendi no aperto. Ele assentiu. E foi a primeira vez que ela sentiu que os dois falaram de algo maior do que um corte no couro. Falaram de marcas que a vida deixa. O trabalho seguiu até o meio da tarde. Mateus, atento ao rebanho. Isadora, de olho nas feridas, trocando panos, acalmando bichos como se rezasse baixo. Uma hora, um bezerro escuro disparou. A porteira abriu num golpe de chifre e a poeira virou neblina. O animal veio na direção dela. Cuidado! Gritou alguém. Isadora ficou imóvel por um segundo, os olhos arregalados. Foi quando um laço cortou o ar e prendeu o pescoço do bicho a menos de um palmo dela. Mateus puxou com precisão e, num só movimento, a envolveu pelos ombros, tirando-a da linha do coice. O tempo parou. Eles ficaram frente a frente, tão perto, que Isadora sentiu o cheiro de suor e couro das roupas dele. Mateus, ofegante, segurava ainda a corda com uma mão. Com a outra, tocava o ombro dela. Um toque firme, mas respeitoso, como quem pede licença ao... Né, coração? Tá bem? Tô. A voz dela saiu fina, porém firme. Não corra assim pro perigo. Eu não corri. O perigo é que veio até mim. Ele quis sorrir, mas o rosto não sabia como. Soltou o laço, fez um gesto, e os homens retomaram o trabalho. Mesmo assim, os dois demoraram um segundo a mais que o necessário para se afastar. Nesse instante, o olhar deles se prendeu. Não por curiosidade, e sim por reconhecimento. Foi ali que se viram pela primeira vez. De verdade, dois sobreviventes. Números, fim da marcação, a fazenda exalava cansaço. O terreiro, repleto de rastros, parecia um mapa de guerra. Isadora lavava as mãos numa bacia quando Mateus apareceu com uma caneca de água fresca. Beba, obrigada. Ela levou a caneca à boca e ele percebeu um risco de sangue na palma dela, cortada pelo pano áspero. Sem pedir, pegou a mão dela com cuidado. Machucou. Nada que não sare. O corpo sara. Tem coisa que não. A gente aprende a viver com as marcas. O silêncio que veio... Depois não foi desconforto, foi entendimento. Mateus, que sempre desviava a vista, manteve os olhos nos dela. Eram escuros, atentos, sem dor escondida. A dor estava ali inteira e mesmo assim havia luz. Ele devolveu a mão, devagar. Vou pedir para Dona Firmina fazer um unguento. Não precisa.
precisa. Eu quero. Ela estranhou o eu quero. Não era ordem, nem obrigação. Era cuidado. Esse detalhe, pequeno, ficou martelando na cabeça de Isadora enquanto a tarde caía. Surgiu redondo a lua, o terreiro ganhou outro som, o das violas dos vaqueiros. Não era festa, era só a música que os homens tocavam para descansar a alma depois do serviço duro. Isadora ficou de longe, encostada no mourão, ouvindo. Um vaqueiro puxou uma moda antiga, falando de amores perdidos e estradas que não voltam. Ela pensou no contrato, no tempo contado e no que aconteceria quando o prazo acabasse. Foi então que ouviu passos. "Gosta de moda caipira?" perguntou Mateus, ao lado dela, sem tocar. "Gosto do que acalma o peito." "Acalma o seu? Quando eu esqueço do amanhã, acalma." "E hoje?" "Hoje eu esqueci um pouco." A resposta atravessou Mateus. Ele apoiou as mãos na cerca, olhou o campo prateado de luar. Demorou antes de falar. "O povo julga, me julga, julga você. Eu deixei que fizessem isso porque pensei que nada mais me importava. E agora importa? Agora eu não sei." Ele buscou as palavras como quem procura água em leito seco. "Eu vi coragem hoje e... Vite, beleza." Isadora respirou fundo. O coração dela ameaçou correr, mas ela o segurou pelo cabresto. "Beleza não compra liberdade, Mateus. Liberdade não tem preço." "Tem sim. Eu tô pagando a minha com 1 ano de vida." Ele fechou os olhos por um instante, como se a frase tivesse peso físico. Quando olhou de novo, havia nos olhos dele um pedido mudo. "Eu não queria que fosse assim, mas é. E se, depois, a gente achasse outro caminho? Não prometa a estrada antes de atravessar a ponte." A viola lá atrás mudou de ritmo. Um vento frio correu entre eles. Isadora puxou o chale e Mateus, instintivamente, ofereceu o próprio poncho de couro. Ela aceitou, os dedos roçando de leve nos dele. Foi um toque breve, mas o suficiente para incendiar a memória do corpo. De madrugada, com a casa adormecida, Isadora voltou ao quarto. Deitou sem sono. A cena do laço, do quase acidente, do gesto dele, voltou como fita rebobinando. Ele não é só dureza, pensou. É um homem ferido tentando... E pela primeira vez, ela não se viu apenas como a mulher do contrato. Se viu como alguém capaz de curar e ser curada. No mesmo horário, no quarto principal, Mateus acendeu a lamparina e tirou de uma gaveta um relicário antigo. Dentro, um fio de cabelo e uma fitinha azul desbotada. Olhou longo, como quem se despede. Depois, fechou o relicário e o guardou. Caminhou até a janela. O terreiro brilhava de orvalho. "Isadora", disse baixinho, testando o som do nome na boca. Doeu. A palavra não. Na manhã seguinte, o mundo parecia igual, mas já não era. Ela passou pelo terreiro carregando um cesto de roupa lavada. Ele veio do curral, ainda com cheiro de cavalo. Cruzaram no meio do caminho. Ninguém falou nada. Apenas trocaram um olhar claro, inteiro, que durou o tempo certo de um sim silencioso. Não era promessa nem desculpa, era começo. E como tudo que começa no sertão, começou firme. No fundo, os dois sabiam. O contrato ainda era um muro alto entre eles. Mas, naquela troca de olhares, abriram um portão pequeno, estreito o bastante para passar só o que é verdadeiro. O resto ficaria do lado de fora, esperando a hora certa de ser enfrentado. Os dias seguintes à marcação do gado trouxeram mais do que poeira e calor. Trouxeram murmúrios. A vila, que vivia de boatos e meio-verdades, agora tinha um assunto novo, o contrato da vergonha. As lavadeiras falavam nas beiras dos rios, os homens cochichavam na venda, e até o padre evitava citar o nome de Mateus Alencar nas missas. Diziam que o fazendeiro perdera a razão, que comprara uma moça como se compra uma novilha. E diziam também que ela, a tal Isadora, aceitara a desonra por vontade própria. Na fazenda, o veneno dessas palavras começou a se espalhar. As criadas cochichavam atrás das portas, os vaqueiros olhavam torto e até os amigos de Mateus evitavam visitá-lo.
Mas o que mais doía nele não era o julgamento, era ver Isadora aguentar tudo em silêncio. Certa manhã, ela saiu ao vilarejo para levar ervas ao irmão doente que morava nas terras do fundo. Ao passar pela praça, um grupo de mulheres cochichou alto de propósito. "Olha lá, é ela, a mulher do contrato." Outra retrucou. "Se vendeu por cama e pão." Isadora respirou fundo e continuou andando. Mas uma das mulheres jogou-lhe água suja nos pés, rindo. "Para lavar a vergonha, moça, vai precisar de mais." Ela parou, olhou firme e respondeu sem elevar o tom. "A vergonha é de quem fala, não de quem trabalha." E seguiu seu caminho, com a cabeça erguida. À tarde, Mateus soube do ocorrido. Entrou na cozinha furioso. Quem deixou Isadora ir sozinha para a vila? As criadas se entreolharam. Ela disse que não precisava de escolta, patrão. Ele pegou o cavalo e partiu para a vila como um trovão. Quando chegou, a moça já estava voltando, andando devagar pela estrada. O rosto dela estava sereno, mas os olhos denunciavam o cansaço. Mateus desmontou, agarrou as rédeas e disse: "Nunca mais vá sozinha. Eu devia ter imaginado que esse povo ia te atacar. Não precisa me proteger, senhor Mateus. Preciso sim. Foi minha decisão que te pôs nisso. Foi minha escolha também. E não me arrependo." O silêncio caiu entre eles. O vento soprava as folhas secas e o som distante do sino da igreja ecoava. "Você não devia carregar essa vergonha", disse ele. "Eu não carrego vergonha. Quem carrega é quem julga sem saber." Mateus ficou parado, observando-a seguir adiante. Naquele instante, ele entendeu algo. A mulher que ele achava que precisava salvar era, na verdade, quem o salvava um pouco todos os dias. Na vila, a notícia correu ainda mais rápido. Diziam que o fazendeiro agora defendia a mulher de aluguel. E como todo povo pequeno, cada boca aumentava a história. Mas ao contrário do que esperavam, ele não respondeu com raiva. Pintou a capela da fazenda, mandou abrir o portão para quem quisesse rezar e num domingo apareceu a missa com Isadora ao lado. O padre engasgou nas palavras. A vila inteira ficou em silêncio. Mateus olhou o povo e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "A mulher que me acompanha é digna, digna como qualquer um de vocês. E quem tiver algo a dizer, que olhe nos meus olhos." Ninguém respondeu. Isadora baixou o olhar, sentindo o peito apertar entre orgulho e emoção. Naquele dia, a vergonha mudou de dono. E o fazendeiro, que antes se escondia no próprio luto, aprendeu a encarar o mundo de frente outra vez. Mas quando a missa acabou, enquanto as pessoas iam embora em silêncio, uma mulher se aproximou de Isadora, uma velha de lenço preto na cabeça. "Moça, o amor não escolhe estrada. E às vezes, Deus usa a dor para fazer brotar o que a alegria não faria." Isadora não respondeu. Apenas segurou as lágrimas. Era a primeira vez que alguém falava com ela sem rancor. De volta à fazenda, Mateus a esperava na varanda. "Não devia ter te levado lá, mas eu precisava que o mundo soubesse quem você é." Ela respondeu com um leve sorriso. "E o senhor sabe? O horizonte..." Ele olhou. "Tô descobrindo. Todo dia um pouco." Os dois ficaram em silêncio. O sol caía avermelhado, colorindo as colinas do sertão. Era o mesmo sol que queimava o início da história deles, mas agora parecia menos cruel. A fama e a vergonha andavam juntas, mas o amor, mesmo escondido, começava a crescer entre os escombros daquilo tudo, como flor teimosa que nasce no meio da seca. E o destino, paciente, já afiava suas garras. Porque no sertão, a paz nunca dura muito tempo. Agora, me conta uma coisa. Você acha que conseguiria viver nessa época com tanto orgulho, silêncio e coragem? Deixa aí nos comentários. Quero saber. As noites voltaram a ficar mais frias, e a fazenda assumiu um silêncio que só o sertão conhece. Era um silêncio que não pesa, mas que cutuca a memória da gente. Isadora já dominava a rotina da casa, e sua presença, antes estranha, tinha se tornado parte do ar.
Ela passava e deixava rastro de ordem, cheiro de sabão, cuidado nos cantos esquecidos. Mateus, por sua vez, parecia caminhar por dentro de um labirinto. Cada gesto simples dela abria uma porta que ele jurava ter fechado para sempre. Certa tarde, ao arrumar o escritório, Isadora encontrou uma gaveta emperrada. Forçou com jeitinho. Dentro havia um relicário de prata, uma fita azul desbotada e uma cartinha escrita com letras caprichadas. Ela relutou, não queria invadir, mas o papel, amarelado e frágil, escorregou para o chão. Ao abaixar-se, ouviu a voz de Mateus na porta. Não mexa nisso. A voz não veio bruta, veio cansada. Isadora se endireitou, devolveu tudo à gaveta e encarou o patrão com calma. Não foi por curiosidade, só estava limpando. Ele respirou fundo, como quem decide entre fugir e falar. Fique, eu preciso dizer o que tem aí. Entrou, sentou-se à mesa e passou a mão no rosto, como se tirasse a poeira do passado. O relicário era da minha esposa, Lívia. A fita era do berço do nosso filho. Isadora não falou nada. O parto foi difícil. O médico atrasou por causa da cheia do rio. Ela perdeu sangue demais. O menino veio sem fôlego. A casa virou grito. Eu não consegui salvar nenhum dos dois. Um silêncio pesado ocupou o cômodo. Desde aquele dia, a capela ficou muda para mim. E eu fiquei mudo para a vida. Isadora se aproximou-lhe um passo. Senhor Mateus, sinto muito. Não me chama de senhor agora. Ele pediu em voz baixa. Nessa parte, eu sou só Mateus. Ele levou a mão ao bolso, tirou uma pequena argola de metal. Eu pensei que, se enchesse a fazenda de trabalho, a cabeça ia se ocupar. Mas a dor tem tática de caçador. Fica quieta e atira quando a gente distraído. Foi por isso que inventei esse contrato. Eu disse para mim mesmo que era dever, herança, nome. Mas era medo, Isadora. Medo de amar e perder outra vez. Ela o olhou, longa e sem julgamento. A dor da gente não aceita ordem. A minha também não. A sua. Eu tinha um noivo. Antes do mundo ficar duro, João Dourado. Homem simples, chapéu torto, riso fácil. Queria casar comigo debaixo de um pé de jatobá. A febre o levou em 8 dias. Meu pai afundou em dívida. Minha mãe definhou na tristeza. A única coisa que me sobrou foi a coragem, ou a teimosia. Mateus fechou os olhos. Quando abriu, o olhar estava limpo de raiva. Eu sinto como se carregasse culpas que não cabem num homem só. Culpa é faca de 2 gumes. Corta quem segura e quem se aproxima. Mas se a gente larga, ela cai sozinha. A porta rangeu. Seu Raimundo meteu a cabeça. Desculpe. O pessoal trouxe a liteira velha da Sens, do galpão de serviço. A senhora Firmina quer saber se guarda ou joga fora. Mateus assentiu, mas não pôde ignorar o peso da palavra engasgada. Guarda e traga as chaves do porão. Mais tarde, no pátio, Mateus chamou todo mundo. O sol descia lento, dourando o pó. Ele encarou os próprios empregados. Tem coisa que esta fazenda carrega que eu não quero mais. Correntes, tronco, liteira de castigo, tudo que lembra um passado de humilhação. Amanhã, queimaremos o que não presta e doaremos o que puder servir sem ferir ninguém. Os rostos se entreolharam, espantados. Dona Firmina fez o sinal da cruz. Um vaqueiro fungou emocionado. Isadora, ao lado, percebeu. Aquelas palavras eram a primeira vitória dele sobre si mesmo. À noite, quando todos dormiam, ela foi até o terreiro. A fogueira, ainda viva, estalava abaixo. Mateus estava lá, com as mãos estendidas ao calor. Eu menti para mim, dizendo que esse contrato era só por um filho. E é? Ela perguntou sem rodeios. Eu não sei mais. Ele virou o rosto e, pela primeira vez, falou do medo sem armadura. Eu temo que você vá embora ao fim do prazo e me deixe com a casa cheia e o coração vazio. Isadora segurou o chale no peito. Eu temo que eu fique e perca a mim mesma. O que veio depois não foi abraço nem promessa. Foi um acordo silencioso entre adultos feridos. Cada um respeitaria a cicatriz do outro. Amanhã cedo, vou ao cemitério arrumar a lápide da Lívia, disse ele. Passei anos sem ir. Acho que já é hora. Vá.
respondeu ela, e volte leve. No dia seguinte, vestiu a melhor camisa, simples e limpa. Antes de montar, hesitou. Você quer ir? Isadora pensou nos olhos do povo, nos cochichos, mas pensou também no que significa testemunhar o luto de alguém. Quero, não por curiosidade, por respeito. O cemitério ficava numa lombada coberta por mandacarus. O vento fazia ranger a grade. Eles pararam diante da pedra. O nome de Lívia Alencar ainda brilhava. Mateus tirou o chapéu, abaixou-se e limpou a poeira com o lenço. Desculpa, demorei. Isadora ficou um passo atrás, discreta. Não rezou alto. Só permaneceu presente, como quem segura uma vela invisível. Mateus respirou e, quando levantou, estava mais leve, um fio, mas o suficiente para começar outra vida. De volta à fazenda, a tarde puxou a noite. Os dois caminharam lado a lado até a varanda. Obrigado. Não me agradeça por estar onde eu quero estar. Ele a olhou de um jeito novo, não de quem exige, nem de quem suplica, de quem reconhece. Isadora, eu não posso prometer que não vou errar, mas posso prometer que não vou te esconder atrás de um papel. Ela sustentou o olhar. Eu não peço promessa, peço verdade. Então a verdade é esta. Eu comecei esse contrato por medo. E agora, o medo é de perder você, mesmo que eu ainda não saiba como te ter. A brisa levantou o perfume das damas da noite no jardim antigo. Por um instante, pareceram duas crianças, envelhecidas pela vida, aprendendo de novo a falar sem ferir. Amanhã cedo quero te mostrar uma coisa, disse ele, retomando o fôlego. O quê? Um pedaço de terra perto do riacho. Quando chove, dá capim macio. Talvez dê café, talvez dê futuro. Isadora sorriu de leve. Futuro é terreno difícil, encharca rápido e racha na seca. Mas a gente aprende a plantar na lua certa. A noite se fechou tranquila. Nem festa, nem beijo, nem milagre. Apenas o primeiro dia em que a dor do passado não mandou neles. E no sertão, isso já é muito. No escuro do quarto, Isadora deitou com a cabeça quente de pensamentos e uma certeza que lhe veio mansa. A cura, às vezes, começa no ato simples de ouvir. No quarto ao lado, Mateus guardou o relicário novamente. Não como quem se agarra, mas como quem se despede com respeito. Depois abriu outra gaveta e tirou um mapa gasto da fazenda. A luz da lamparina circulou o pedaço de terra perto do riacho. Escreveu, pequeno, para o que vier. Ainda haveria tropeços, palavra atravessada, noite ruim. Mas aquele capítulo ficou marcado como o dia em que os dois deixaram de ser passado um do outro, para, enfim, poderem tentar ser futuro. O céu daquela noite parecia pesado, como se o sertão inteiro prendesse o fôlego. As lamparinas da fazenda balançavam com o vento e a lua, grande e amarela, derramava luz pelas frestas das janelas do casarão. Havia algo diferente no ar, um silêncio que não vinha da paz, mas da incerteza. Isadora estava no quarto, sentada à beira da cama simples, penteando o cabelo com os dedos. Desde que ouvira as palavras de Mateus no cemitério, o coração dela andava confuso. O homem que antes via como patrão, agora se mostrava vulnerável, humano, e isso a desarmava. Mas o peso do contrato ainda estava lá, como uma corrente invisível que prendia os dois. Na sala, Mateus andava de um lado para o outro, os passos ecoando no assoalho. Tinha nas mãos o papel do acordo. A tinta já começava a desbotar, mas as palavras continuavam afiadas. Um ano de convivência, fim do qual, havendo herdeiro, quitam-se as dívidas e finda-se a obrigação. Ele suspirou fundo, dobrou o papel e guardou no bolso. Subiu as escadas devagar, como quem sobe para o próprio julgamento. Bateu à porta. Isadora, posso entrar? Ela hesitou. A casa é sua, senhor Mateus. Já pedi para me chamar só de Mateus. Eu sei, respondeu, ainda sem olhar para ele. Ele entrou. A lamparina fazia dançar sombras nas paredes. Por um momento, nenhum dos dois soube o que dizer. O som distante do vento batendo nas janelas parecia o único som vivo da noite.
Mateus se aproximou um passo. Eu não devia ter feito esse contrato, nem contigo, nem com ninguém. Mas fez, disse ela num tom sereno, sem raiva. E eu aceitei. Aceitou por necessidade, não por vontade. A fome não pergunta se a gente quer. Ele abaixou a cabeça. As palavras dela eram facas limpas, verdadeiras. Se eu pudesse voltar atrás, não pode. Interrompeu. O que pode é fazer diferente daqui para frente. O silêncio se alongou. O coração de Mateus batia forte. Isadora, eu não quero te forçar a nada. Nunca quis, mas se ainda quiser cumprir o contrato, quero que saiba que desta vez vai ser diferente. Ela o encarou, confusa. Diferente como? Sem obrigação. Só se você quiser. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Nunca um homem havia lhe dado escolha antes. Não um homem como ele. Rico, dono de terras, acostumado a mandar. E naquele instante, percebeu que o poder dele não vinha da força, mas da dor. Ela deu um passo à frente. E se eu disser que quero, aí eu juro que te toco com respeito. Mateus se aproximou devagar. Os olhos dele, antes duros, estavam úmidos. Não precisa ter medo. Medo eu não tenho, Mateus. Tenho receio de me perder. Então eu prometo te encontrar, mesmo se for dentro do escuro. As palavras ficaram suspensas no ar. Ele estendeu a mão. Ela hesitou. Depois, segurou. A lamparina vacilou com o vento, e o quarto foi tomado por uma luz trêmula, mistura de fogo, culpa e ternura. Ali, sem pressa, sem palavra, o contrato frio virou encontro quente de duas solidões. Horas depois, quando o silêncio voltou, Isadora permaneceu acordada, olhando o teto. Chorava em silêncio, mas não de arrependimento. Chorava por ter sentido ternura onde esperava dor. Mateus, ao lado, observava o rosto dela à meia luz. Quis dizer algo, mas se calou. Às vezes, as palavras atrapalham E o coração já entendeu. Na manhã seguinte, a fazenda amanheceu como se nada tivesse acontecido. O sol bateu na varanda, os vaqueiros selaram os cavalos, as galinhas ciscavam no terreiro. Mas dentro da casa, tudo estava diferente. Isadora saiu para o pátio, o rosto sereno, os passos lentos. Sentia-se leve e assustada ao mesmo tempo. Mateus, na varanda, olhou-a em silêncio. E bastou aquele olhar para saber que o contrato, embora ainda existisse no papel, já havia perdido o sentido. Durante o café, percebeu algo. O patrão tá com outro semblante hoje. O capataz respondeu baixinho. Parece que a seca dentro dele começou a chover. Mas nem tudo na vida é paz depois da chuva. O povo da vila logo soube que Isadora agora dormia na casa grande, e o veneno dos boatos voltou a correr pelas esquinas. Chamavam-na de perdida e diziam que o fazendeiro estava enfeitiçado. Ela ouviu calada. Mateus quis enfrentar o povo, mas ela o impediu. Deixa falarem. As línguas doem menos do que as correntes que eu já carreguei. Ele apenas assentiu. E naquele gesto nasceu algo mais forte do que paixão. Nasceu respeito. Aquela noite marcou os dois para sempre. Não foi apenas o cumprimento de um contrato. Foi o nascimento de uma verdade que nenhum dos dois esperava. E a partir dali, a vida deles deixaria de ser feita de ordens e dívidas, para ser feita de escolhas. Agora, o destino deles estava ligado. E o preço dessa ligação ainda estava por vir. Mas me diga, depois de tudo o que essa moça passou, ela merece justiça? Se sim, deixa nos comentários, justiça por Isadora. Os dias depois da noite do contrato amanheceram com outro cheiro, o da terra molhada por dentro. Nada na fazenda mudou de lugar, mas tudo parecia menos duro. Isadora caminhava mais leve. Mateus olhava as coisas como quem volta a enxergar as cores. Ele cumpriu o combinado. Respeito, silêncio quando era preciso, palavra curta e honesta. E sem perceber, começou a procurar motivos simples para cruzar o caminho dela.
Um arreio para consertar, um bezerro para ver, uma cerca para medir. Isadora, por sua vez, continuou a rotina de sempre, mas agora deixava escapar um sorriso aqui e ali, pequeno, daqueles que ninguém manda. Numa manhã azul, Mateus apareceu com 2 cavalos selados. Hoje você aprende a montar direito. Eu já me viro, respondeu desconfiada. Eu percebi, mas quero te ver rindo, não somente se virando. Ela subiu com cuidado. Ele ajustou a rédea, os dedos roçando nos dela. Atentos, sem pressa, tomaram a trilha do riacho, onde as barrigudas faziam sombra larga. Olhe além da crina, escolha um ponto e vá até ele, ensinou. E se o cavalo resolver ter vontade própria? Você conversa com ele. Animal entende quando a gente fala com verdade. No caminho, encontraram um ninho caído. Isadora recolheu o cestinho de gravetos e o pôs num galho firme. Se a ventania vier, pelo menos tenta de novo. É assim com a vida, disse Mateus, sem perceber que sorria. Beira d'água, ele mostrou o pedaço de terra que marcara no mapa. Aqui o solo bebe menos a chuva. Dá capim, talvez café. Se quiser, a gente planta feijão de corda. É valente. Isadora tirou as sandálias, molhou os pés. Feijão de corda tem raiz teimosa. Aguenta seca, volta na primeira água. Gosto dele. Então é dele que a gente precisa. Voltar pela estrada de barro foi mais fácil do que ir. Isadora dominou o passo do animal. Mateus, discreto, observou com orgulho. Na porteira, ela parou o cavalo e ergueu o queixo para o céu aberto. Fazia tempo que aquele gesto não lhe saía tão natural. As tardes ganhavam outros sons. As criadas cantavam mais alto. Seu Raimundo inventava causos. As violas apareciam sem que ninguém chamasse. Numa dessas tardes, a cozinheira Dona Firmina levou um prato de doce de leite à varanda. Para adoçar língua triste, Isadora provou, riu com gosto. Mateus só observava, aprendendo o prazer de assistir à alegria de outra pessoa. À noite, eles passaram a encontrar na varanda não por obrigação, mas por hábito. Conversavam pouco, falavam de chuva, de gado, de lua e de vez em quando contavam memórias que doíam menos quando viravam palavras. Quando eu era menina, minha mãe dizia: Isadora, não se acostume com a fome, senão ela vira parente. Meu pai dizia: não brigue com o sertão, ele gosta de ganhar. Riam baixinho, como quem divide um segredo velho. Foi nesse tempo que Isadora começou a sentir um cansaço diferente. Às vezes, uma tontura breve, um arrepio sem frio. Guardou para si como quem protege um passarinho recém-nascido. Não queria prometer ao próprio coração o que ainda era somente sussurro do corpo. Continuou trabalhando, medindo passos, como se aquela esperança pedisse silêncio para crescer. Certa manhã, o ferreiro veio cobrar ferragens. Trazia com ele a filha moça, Marilu, que olhou Isadora de cima a baixo com desdém. Dizem que a casa grande agora tem dona. Isadora sorriu sem humor. A casa tem teto. O resto, Deus decide. Mateus chegou a tempo de ouvir. Aqui ninguém enfrenta ninguém. Paga-se o que se deve e cada qual segue com a própria língua. Marilu baixou os olhos. O ferreiro, envergonhado, se apressou em encerrar a conversa. O episódio passou, mas deixou em Isadora uma pontada. O mundo lá fora continuava feroz. No mesmo dia, Mateus lhe trouxe um presente simples, um lenço de chita com flores miúdas, para você usar quando o vento resolver ser abusado. Ela abriu, cheirou o tecido e ergueu os olhos. Nunca me deram nada que não viesse com cobrança. Este vem com um pedido. Qual? Que você fique bem. Os dias correram. No paiol, Isadora começou uma pequena horta. Coentro, cebola, 3 fileiras de feijão de corda. Ensinou as meninas a acordar a terra com cuidado, sem assustar a semente. Mateus passava, fingia que inspecionava o curral, mas parava sempre que a voz dela se espalhava pelo quintal. O feijão pede companhia. Planta-se 2 no mesmo buraco para um outro quando der vento.
Então a gente está plantando amizade? Perguntou uma das meninas. Da melhor qualidade, ela respondeu, e sem querer o próprio rosto se iluminou. À tardinha, a chuva finalmente chegou. Não de temporal, mas de água boa, mansa, que dura horas. Isadora ficou na varanda, a mão sobre o batente, vendo o terreiro virar brilho. Um enjoo leve lhe subiu à garganta. Apoiou-se, respirou fundo e sorriu de um jeito que só quem desconfia sabe sorrir. Mateus percebeu. Tá pálida. É só a chuva entrando. Quer que chame o médico? Ainda não, disse baixinho. A gente espera a lua virar. Ele não insistiu. Havia aprendido que, com ela, cuidado não podia virar cerca. Numa noite de domingo, os vaqueiros arriscaram uma dança no terreiro. Nada de festa grande. Era só vontade de espantar a solidão. Um deles afinou a viola. Outro bateu palma, marcando compasso. Isadora foi puxada por Dona Firmina para uma roda tímida. Dança, menina. O corpo também. Precisa lembrar do caminho da alegria. Mateus chegou depois de mansinho, ficou encostado no mourão assistindo. Quando os olhos dela o acharam, não houve convite em voz alta, só o gesto. Uma mão aberta no meio da música. Ele foi. Dançaram sem encostar muito. Passos contidos, respeito inteiro, como se o chão pudesse quebrar. Não quebrou. A lua, cúmplice, se alargou sobre eles. Na madrugada, o mundo dormia. Isadora acendeu a lamparina e abriu o caderno velho onde anotava contas, receitas, memórias. E escreveu: se for verdade, eu prometo gratidão antes de promessa. Fechou o caderno, guardou no baú. Sentou-se na beira da cama, a mão pousada no ventre, como quem benze sem rezar. Mateus, do outro lado da casa, caminhou até o mapa. Traçou com carvão uma linha do riacho até a horta, outra até o curral. No canto da folha, escreveu: caminho de casa. Ficou olhando aquilo como quem olha um retrato de família que ainda não existe, mas já tem moldura. No fim daquele mês, a fazenda tinha outro ritmo. O gado engordava, a horta vingava, os cochichos da vila perdiam fôlego. O que crescia ali não era barulho, era esperança, dessas que não grita, não pede licença, não promete nada que não possa cumprir. Apenas aparece, planta pé e fica. Isadora, então, acordou antes do dia e foi até o riacho sozinha. Lavou o rosto, respirou, e pela primeira vez deixou o pensamento dizer o que o coração intuía. Talvez dentro dela já houvesse mais de um coração. Quando voltou, encontrou Mateus na varanda. Ele a mediu com os olhos e quase perguntou, mas ficou quieto. Em vez disso, ofereceu o silêncio bom, aquele que não pesa. Sentaram lado a lado, assistindo o sol nascer como quem assiste começo de capítulo. Nada foi dito, e ainda assim tudo estava dito, porque no sertão, esperança não precisa de discurso. Precisa de chão, de tempo e de dois corações dispostos a esperar juntos. O amanhecer daquele dia trouxe um azul mais claro no céu do sertão. A fazenda acordou cedo, cheiro de café, passado no coador de pano, som de balde batendo no curral, passos apressados no assoalho antigo. Isadora levantou com um enjoozinho leve e um sorriso que ela ainda guardava só para si. Mateus já estava no terreiro, supervisionando a troca de ferraduras, mas o olhar dele procurava, e sempre encontrava, a figura dela atravessando a varanda. Ele tinha um plano, e como todo homem que demorou a aprender a falar de sentimentos, decidiu começar pelo que sabia fazer, preparar caminho. Isadora, chamou num tom que misturava cuidado e decisão. Depois do almoço, me encontre no riacho. Quero te mostrar uma coisa. Ela concordou sem fazer pergunta. Aprendera com ele que no sertão, algumas respostas aparecem com os pés na estrada. A manhã correu ligeira. Dona Firmina resmungava carinhos ao fogão. Seu Raimundo organizava os vaqueiros para a apartação. Isadora conferiu a horta, conversou baixinho com as meninas, verificou os panos de parto que mantinha dobrados por prevenção, hábito de quem sabia que a vida, às vezes, surpreende sem avisar.
No horário combinado, ela desceu pela trilha sombreada pelas barrigudas. O vento roçava as folhas como quem toca viola. Ao chegar, viu Mateus de pé, chapéu na mão, ao lado de um marco de madeira fincado no chão, recém-entalhado. Havia letras que brilhavam à luz da tarde. Várzea da Esperança. O que é isso? Ela perguntou, aproximando-se, desconfiada e enternecida ao mesmo tempo. É o que eu posso te dar sem te prender, respondeu ele, respirando fundo. Esse pedaço de terra daqui até aquelas paineiras é seu. Plantação, casa, água do riacho. Se um dia você quiser ir, vai com isso. Se quiser ficar, fica com isso. Não é favor, é direito. Isadora ficou imóvel, como se o corpo precisasse alcançar o sentido das palavras. Passou a mão sobre o entalhe, devagar. Por quê? Porque o contrato dizia que, havendo herdeiro, suas dívidas estariam pagas e uma parcela de terra seria entregue. Ele segurou a voz para não tremer. Mas eu não quero que você receba algo por obrigação de papel. Quero que receba por respeito e por esperança, mesmo antes de qualquer certeza. Ela baixou os olhos. Sabia que a vila ainda sussurrava o nome dela com veneno. Sabia que a vida podia mudar de rumo com um raio. Mas ali, diante daquele marco simples, sentiu algo que há muito não sentia. Segurança. Não uma prisão, um chão. Mateus, e se não vier herdeiro? Vai vir o que Deus mandar. Ele respondeu sério. E venha o que vier, essa terra continua sendo sua. A recompensa prometida não é só um filho, é não te deixar sem destino. A palavra recompensa bateu fundo, mas ela não quis chorar. Engoliu a emoção como quem guarda chuva em tempo de estiagem. Caminhou alguns passos, pisando o terreno, imaginando uma casa pequena de pau a pique, uma varanda com banco, roupa no varal, um fogão de lenha soltando cheiro de alho e cebola. Viu mentalmente a horta crescendo como reza atendida. E, sem controlar, pousou a mão no ventre. Um gesto breve, secreto, Mateus percebeu. Aproximou-se com respeito. Isadora, se um dia você quiser me dizer algo, eu escuto. Se não quiser, eu espero. Eu vou falar quando for hora. Ela sorriu de lado. Por enquanto, planta-se silêncio para colher certeza. Ele assentiu e tirou do bolso um saquinho de pano. Sementes de feijão de corda, para inaugurar a várzea da esperança. Feijão valente. Ela respondeu, pegando as sementes na palma. A gente planta de 2 em 2. Lembra? Um ampara o outro. Ajoelharam lado a lado. Abriram buraquinhos com o dedo e deixaram cair, aos pares, as sementinhas redondas. Cobriram com terra. Não foi uma cerimônia grandiosa. Foi o gesto certo, no tempo certo. Voltaram devagar, conversando de futuro como quem fala de chuva. Sem garantia, mas com fé. No caminho, cruzaram com Mariano, peão antigo da fazenda, homem de fala curta e coração bom. Patrão, ouvi dizer que o senhor vai abrir a escola de letras que prometeu para os menores. Dos colonos, ele disse, tirando o chapéu. Vou sim, respondeu Mateus. Quem não aprende a ler, fica refém do mundo. Isadora olhou de soslaio, surpresa. Não sabia desse plano. E a senhora Isadora vai ajudar a escolher o lugar, completou Mateus, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu? Ela riu sem acreditar. Você sabe o que é começar do nada. A notícia correu mais rápido do que vento em campo aberto. No terreiro, os rostos duros se desarmaram em sorrisos. A fazenda, antes apenas local de trabalho, começou a parecer comunidade. E em volta dessa mudança, o respeito à mulher do contrato cresceu sem nenhum discurso. Cresceu porque viram serviços, decisões, gestos. À noite, as lamparinas acesas deixavam a casa grande com aura de festa sem música. Dona Firmina levou caldo grosso e pão de milho à varanda. Para esquentar os sonhos, disse, pousando as tigelas. Isadora e Mateus comeram devagar, como quem agradece sem palavras. Ele então tirou do papel do contrato, esticou-o sobre a mesa. As letras velhas ainda mordiam. Isadora, eu quero te propor outra coisa, falou, olhando nos olhos dela.
Vamos manter esse papel guardado, por enquanto, por prudência. Mas a partir de hoje, eu vivo como se ele não existisse. Eu te peço o que um homem pede a uma mulher quando respeita: tempo, presença e verdade. Nada de obrigação. Ela respirou fundo. O mundo, que antes só lhe cobrava, agora lhe oferecia a escolha. E escolha pesa, mas liberta. Tem uma condição, disse Isadora firme. Diga, se eu ficar, e digo se, não quero ser sombra de lembrança, nem enfeite de varanda. Quero voz, quero poder dizer sim e poder dizer não. Então fica assim, respondeu ele sem hesitar. Quem manda no seu coração é você, e quem manda nesta casa aprende todo dia a dividir. Não houve beijo, nem precisava. O acerto de palavra no sertão vale tanto quanto o papel com selo. Na madrugada, a chuva prometida Grossa, veio, depois primeiro. miúda e constante. A terra bebeu satisfeita. No quarto simples, Isadora acordou, sentou-se na cama e pela primeira vez não sentiu medo do amanhã. Levantou, acendeu a lamparina, abriu o caderno e escreveu: Hoje ganhei chão. Se a vida pedir coragem, eu dou. Se pedir amor, eu tento. Se pedir despedida, eu fico inteira. Do outro lado da casa, Mateus abriu a gaveta do relicário. Olhou a fita azul, passou os dedos com respeito e a guardou em uma caixinha nova, que ele mesmo tinha entalhado. Memória. Ao lado colocou um papel em branco. Por vir. Fechou as duas tampas com igual cuidado. No romper do dia, os primeiros pingos cessaram. O ar tinha cheiro de começo. Seu Raimundo apareceu na varanda coçando a barba. Patrão, a várzea da Esperança já bebeu água. É bom sinal. É sinal de que a gente está plantado no lugar certo, respondeu Mateus, olhando o horizonte. Isadora veio logo depois, lenço de chita no cabelo, os passos firmes de quem sabe exatamente aonde quer chegar. Parou ao lado dele. Não disse nada, nem ele. Ficaram apenas ali, assistindo o sol subir por trás das paineiras, cada um com seus fantasmas mais quietos e suas esperanças mais nítidas. A fazenda que um dia fora palco de luto e contrato, agora começava a ser casa. A recompensa prometida não era riqueza, nem fama, nem absolvição, era pertencimento. E isso, no velho oeste brasileiro, vale mais que ouro enterrado. E vocês, que estão acompanhando tudo, amam histórias emocionantes da época, como essa. Deixem nos comentários. Amo histórias da época para trazermos mais histórias da época para vocês. As semanas seguintes correram com a calma aparente que antecede o vendaval. A várzea da Esperança prosperava, o gado engordava bonito, e os dias vinham mornos, cheirando a fartura e promessa. Mas o destino, esse velho artesão das reviravoltas, já afiava sua faca no escuro. Era fim de tarde, quando Isadora começou a sentir um mal-estar diferente. Estava no pomar, colhendo goiabas, quando o chão pareceu girar. Firmou-se na árvore, respirou fundo, mas o corpo não respondia. Dona Firmina correu ao ouvir o barulho do balde caindo. Menina, que é isso? Tá branca feito cera. Isadora tentou sorrir. É só fraqueza. Deve ser o calor. Mas ao dar um passo, as pernas cederam. Correram para chamar Mateus. Quando ele chegou, o medo já morava no peito. Pegou Isadora nos braços e, pela primeira vez, a força dele parecia inútil. Chama o doutor Lacerda. Agora, ordenou. A noite caiu. Tensa. A casa grande se encheu de vozes sussurradas, passos apressados, orações misturadas com soluços. O médico chegou com a mala de couro, examinou, e o silêncio que fez depois do exame doeu mais que o diagnóstico. Ela está esperando, fazendeiro. Mateus piscou, sem entender. Esperando um filho, mas o corpo dela está fraco, muito. Precisa repouso, cuidado e fé. O mundo parou por um segundo. A recompensa prometida, aquela que o destino guardava, estava ali. Viva, frágil Mateus passou a noite acordada. Sentado ao lado da cama, segurava a mão dela, o rosto suado, o olhar firme, mas o coração feito rio em cheia. Isadora abriu os olhos e sorriu fraco. Você ouviu o doutor, não é?
Ouvi, e é promessa cumprida, Isadora. Não é promessa, é vida, mas vida é coisa teimosa, precisa de calma. Ele abaixou a cabeça, encostando a testa na mão dela. Eu trocaria tudo para te ver bem. Então não troque, fique, isso basta. Os dias seguintes foram de vigilância. Mateus cancelou visitas, suspendeu a feira e cuidava dela com um zelo que espantava até os empregados. Nunca pensei ver o patrão descascando fruta e esquentando leite, cochichava Dona Firmina. Mas o povo da vila, cruel como sempre, recomeçou os cochichos. Filho de contrato não é bênção, é castigo. Mateus ouviu uma tarde, ao passar na venda. Parou seco, olhou para o grupo de homens. Cuidado com o que falam. Minha mulher carrega dentro dela o que o mundo inteiro devia respeitar. Esperança. Ninguém ousou responder. A gravidez seguiu entre sustos e alívios. Às vezes, Isadora parecia florescer. Às vezes, murchava sem aviso. Certa madrugada, uma dor aguda a acordou. O quarto inteiro se encheu de gemido e oração. Mateus correu, acendeu todas as lamparinas. O médico foi chamado às pressas. Horas se passaram. O choro dela cortava a noite. Dona Firmina fazia com pressa. Seu Raimundo andava em círculos. O doutor suava. E então o som veio. Fraco, mas veio. Um choro de criança. Mateus prendeu a respiração. O médico levantou o olhar e pela primeira vez em horas sorriu. É menino. Mas a alegria durou pouco. Isadora estava pálida, o rosto sem cor. O médico, com a voz baixa, murmurou. Ela perdeu muito sangue. Precisa de descanso absoluto. Cada hora é um milagre. Mateus se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão dela e a levou ao rosto. Fica comigo, Isadora. Fica. Ela, mesmo fraca, abriu um sorriso pequeno. Agora, você tem 2 corações para cuidar. E apagou. Devagar, desmaiada. O bebê foi levado ao quarto ao lado. Pequenino, envolto em pano branco, chorava miúdo, como se chamasse por ela. Mateus se levantou, foi até o berço e tocou o filho com a ponta dos dedos. Leve, incrédulo. Meu Deus, é parte dela. Durante 2 dias, a fazenda viveu entre preces e esperança. A cada amanhecer, todos esperavam o som da voz dela. Até que, no 3º dia, a lamparina do quarto se apagou sozinha. E o silêncio tomou conta da casa. Mateus entrou devagar, o cinto e coração travado. Isadora estava quieta, respirando com dificuldade, mas viva. Os olhos abriram-se devagar. Mateus, tô aqui. Promete que vai criar ele sem deixar o mundo dizer quem ele é? Prometo. Ela fechou os olhos exausta. E pela primeira vez, Mateus chorou. Não o pranto do fazendeiro, mas o do homem que amava. O bebê, ali do lado, soltou um som que parecia resposta. Um choro forte, valente, que encheu o quarto como canto de recomeço. Naquela manhã, o sol entrou rasgando, iluminando o berço, o rosto dela e o chão da fazenda. A dor ainda era grande, mas a esperança tinha nome, cheiro e voz. E mesmo ferido, Mateus entendeu. Às vezes, a vida cumpre promessas do jeito mais duro, mas cumpre. O tempo do sertão nunca foi fácil, mas a várzea da esperança agora tinha um novo herdeiro. E a mulher que chegou pela dor deixou o amor plantado em cada canto da terra. E o público já sente, a história ainda não acabou, o destino ainda guarda uma última virada. Notícia do nascimento correu como vento entre as barrigudas. A fazenda, por um fio de dias, respirou aliviada. Isadora ainda fraca, o menino dormindo miúdo e Mateus caminhando em bicos de pé, como quem tem medo de acordar um sonho bom. Mas, no sertão, a alegria não anda sozinha, traz sempre a sombra do imprevisto. Naquela noite, o céu fechou de repente. Os sapos começaram a cantar grosso e o vento empurrou as nuvens por cima da casa grande. Seu Raimundo olhou o horizonte e resmungou. Vai cair! Água de arrancar porteira. A tempestade veio inteira, relâmpago cortando a colina, trovão estourando no peito da gente, a chuva martelando telha como se quisesse entrar. O riacho virou rio e o rio virou bicho.
A estrada afundou num barro só. Era noite de se abrigar e rezar. Dentro do quarto, Isadora acordou com dor no baixo ventre e um arrepio que não vinha do frio. Dona Firmina tocou a testa dela e empalideceu. "Tá em fogo, minha filha, febre ruim." Mateus entrou apressado, encharcado, os olhos acesos de susto. "O médico não chega com essa água, a ponte está debaixo d'água. Então a gente segura aqui", respondeu Isadora, firme apesar do tremor. "Fecha as frestas, calça as portas, não deixa o vento passar." O bebê chorou fino. Firmina o pegou no colo, mas o choro de repente quebrou no ar. Virou silêncio, um silêncio errado, cortante. "Mateus." A cozinheira sussurrou, apavorada. O menino parou. O mundo encolheu ao tamanho daquele quarto. Mateus correu, tomou a criança com uma delicadeza que não combinava com o corpo gigante. O relâmpago iluminou o rosto dele, lavado de medo. "Respira, meu filho", pediu como quem negocia com a vida. "Respira." Isadora ergueu o tronco, mesmo em febre, e falou com a calma de quem já conversou com a morte. Vira ele de lado, esfrega as costas de leve, não força, canta no ouvido. A vida gosta de canto. Mateus obedeceu, tenso, a mão grande, fazendo gesto pequeno, e entre um trovão e outro, começou a cantar desafinado, a velha cantiga que ouvira da mãe quando era menino. "Dorme, meu pequeno, dorme no meu peito." Nada. O silêncio mordeu mais uma vez. Firmina chorou sem barulho. Raimundo, parado na porta, tirou o chapéu e rezou. A lamparina tremia. A água entrava em fios pela janela e o tempo cruel alongou-se num fio. "Vem", Isadora pediu, exausta, estendendo os braços. "Me dá ele." Mateus entregou com as mãos trêmulas. Ela deitou o filho no colo, encostou a boca no narizinho, soprou de leve, depois pousou o ouvido no peito minúsculo, buscando qualquer rumor de mundo. "Não me devolve o silêncio, não", sussurrou, apertando o menino junto do coração. "Tua mãe já ouviu silêncio demais." E então, um som. Primeiro um pigarro miúdo, depois um chorinho cortado, até virar um choro inteiro, teimoso, poderoso, desses que enchem a casa toda de vida. Firmina desabou num graças a Deus. Raimundo fez o sinal da cruz. Mateus encostou a cabeça no batente e, pela segunda vez na vida, chorou como menino. A tempestade continuou, mas lá dentro a luz voltou. Isadora, porém, cedeu ao cansaço. A febre subiu como fogo em capim seco. Ela tremia. Os dentes batiam. A pele ardia. "Fica", pediu Mateus, ajoelhando-se ao lado dela. "Fica comigo." Ela abriu um sorriso que misturava dor e doçura. "Se eu for, volto na lembrança, mas eu quero ficar na vida. Por vocês dois." A médica... Ele corrigiu a si mesmo numa meia palavra. "O doutor chega quando der. Até lá, sou suas mãos." Vigília. Passaram a noite. Fazia compressas frias. Raimundo mantinha o fogo vivo no fogão a lenha. Mateus trocava panos, molhava os lábios de Isadora, contava causos sem fim para segurar a mente dela no lado de cá. "Sabe a várzea?" ele dizia, enquanto a chuva punha música nos beirais. "A gente vai cercar, plantar café na meia-lua, botar banco na varanda. O menino vai aprender a nadar no remanso. E quando a seca vier, a gente inventa a sombra. Eu prometo, sombra e água." A febre lutou até quase amanhecer. Na hora em que o vento cansou e a chuva virou garoa, o corpo de Isadora, exausto, começou a esfriar devagar. O rosto recuperou cor. O pulso, antes do tamanho de um fio de cabelo, engrossou um pouco. "Voltei", ela murmurou, os olhos pesados. "Não sai mais", ele respondeu com um sorriso que não cabia na boca. Mais tarde, quando o rio baixou, o Dr. Lacerda chegou, molhado, ofegante, com cheiro de lama e eucalipto. Examinou mãe e filho e assentiu satisfeito. Foram valentes e rápidos. Pior passou. Agora é descanso, caldo ralo e nada de susto. Na varanda, o sol abriu caminho entre nuvens, derramando um ouro manso sobre a fazenda. Mateus ficou um tempo parado, olhando a enchente descer pelo pasto, levando galhos,
arrastando restos, limpando o que não prestava, como se a natureza tivesse feito o serviço que ele tentava fazer dentro de si. Entrou de volta no quarto. Isadora dormia, o menino também. No meio dos dois, o contrato, aquele papel que começara tudo, tinha caído da prateleira com a ventania e agora jazia no chão, meio molhado, a tinta escorrida. Mateus o pegou, leu as palavras borradas e, sem cerimônia, rasgou com calma, pedaço por pedaço, não em fúria, em despedida. Firmina viu e prendeu o choro no canto da boca. "O senhor tem certeza?" "Tenho", ele respondeu simples. "O que segura a gente de pé não é papel, é coragem e amor." Guardou os retalhos numa caixinha, junto do relicário. Não como quem se nega ao passado, mas como quem o coloca no lugar certo, atrás. Quando a tarde caiu, a fazenda voltou ao ritmo. Os vaqueiros endireitaram cercas, as moças varreram água das varandas, o cheiro de café novo ocupou a casa. No quarto, Isadora acordou. Encontrou Mateus sentado, o menino no colo dele, a cabeça do bebê encaixada no antebraço do pai, quadro simples e absoluto. "Ele é bonito", ela disse com voz fraca e feliz. Puxou a mãe. Ele respondeu, sem largar os olhos dos dois. "E o contrato?" Virou lembrança molhada. "E nós?" "Vida. A tempestade do lado de fora deixara rastro, mas ali dentro, o que era obrigação virou escolha. O que era medo virou promessa. O que era silêncio virou família. Ainda que a palavra grande só coubesse por enquanto no gesto de 3 respirações em paz. O sertão, que não perdoa descuido, daquela vez poupou. E no rescaldo da tragédia, a casa grande enfim entendeu. Há milagres que não fazem barulho, só ficam. A enchente baixou, a vida retomou passo. Mas havia uma inquietação corredores da Santa Luzia, como se a casa esperasse alguém. E numa manhã limpa, esse alguém chegou. Um escrivão de cartório, montado em cavalo baio, trazendo um baú de madeira escura e uma pasta embrulhada em couro. "Procuro o senhor Mateus Alencar", disse o homem, tirando o chapéu na varanda. "Trago papéis antigos, coisas do tempo do seu pai e da sua esposa, Dona Lívia." A sala encheu-se de silêncio respeitoso. Isadora, ainda em resguardo, ficou à porta, com o menino no colo. "Mateus", indicou a mesa. O escrivão desamarrou a fita, abriu a pasta e espalhou sobre a madeira uma coleção de títulos, recibos e cartas. Houve uma revisão no cartório da comarca. Encontrei livro-caixa do comerciante Silvano Braga, aquele que comprava dívidas de meia vila, e ao cruzar os registros vi coisa errada. Debaixo de Menezes está assim: "Quitada por doação anônima." A nota se baixa. O escrivão ergueu os olhos. "Mas a baixa nunca foi lançada no livro do cobrador. A dívida de vocês, Isadora, estava paga há 3 anos e alguém escondeu isso." O chão pareceu balançar mais do que na enchente. Isadora apertou o filho contra o peito, as pernas vacilando. Mateus esticou o braço para ampará-la antes que ela pedisse. Dona Firmina largou o pano de prato, fez o sinal da cruz. "Paga?" Isadora mal acreditou na própria voz. "Quem pagaria por nós?" O escrivão puxou outra folha. Um bilhete amarelado, letra bonita, firme. "Ao comerciante Silvano, favor lançar a baixa das famílias, listadas em anexo. Que ninguém as constranja por dívidas antigas. Lívia Alencar." As palavras pesaram na mesa como pedra e como alívio. Mateus levou a mão à boca, a surpresa misturada com uma comoção que começou nos olhos e tomou o corpo todo. "Lívia", ele sussurrou sem vergonha de tremer na frente de quem fosse. Ela andava pela vila, anotava nomes. Eu não sabia." "A lista está aqui", disse o escrivão abrindo o anexo. Menezes é o segundo nome. O lançamento não foi feito no cartório, mas a doação está com recibo colado e firma reconhecida. O dinheiro saiu de um cofre em seu nome, Mateus. A sua mulher usou as economias dela. O perdão existiu. Só foi roubado no papel. Por instantes ninguém falou.
O passado que costumava doer aparecia agora como bênção escondida. Isadora olhou para o bilhete como quem olha retrato de santa. Mateus recostou-se na cadeira, respirou fundo e se ergueu, com a decisão que não vinha da força dos braços, mas da clareza do coração. Reúna o povo, disse ao capataz. Hoje no pátio, quem tiver nome nessa lista vai ouvir de mim o que é de direito. À tarde o terreiro estava cheio, rostos duros de sol, mulheres com crianças pela mão, velhos de olhar desconfiado. O escrivão ficou ao lado de Mateus, papel aberto. Isadora, pálida e firme, trouxe o menino envolto num pano alvo. O rumor da vila que tantas vezes feriu, agora esperava explicação. Mateus subiu no batente da escada, o chapéu na mão, a voz limpa. Durante anos, muita gente daqui carregou dívida que não existia. Minha esposa, Lívia, pagou. E quem recebia, escondeu. Hoje, com o escrivão como testemunha, declaro quitadas as marcas que puseram no nome de vocês. Quem tiver papel, traga. Quem tiver vergonha injusta, largue no chão. Aqui ninguém deve o que já foi pago. Um murmúrio correu, cresceu, virou choro. Dona Elvira, lavadeira antiga, ergueu um recibo amassado. Um vaqueiro abriu a camisa como quem tira peso do peito. As mulheres, uma a uma, foram se aproximando. Isadora de canto enxugava lágrimas discretas. A sua própria história estava sendo revirada do avesso em praça aberta. O escrivão leu, alto, os nomes. Quando disse Menezes, Mateus desceu um degrau, foi até Isadora e falou para que todos ouvissem. Esta mulher nunca me deveu nada. Fez-se um silêncio que o sertão inteiro reconheceria. E mesmo assim, foi ela quem me devolveu o que eu devia ao mundo. A coragem de amar. Os olhos que antes julgavam baixaram. Não havia defesa. Toda a verdade dita com respeito e prova na mesa. O passado que prendia, soltou. Tem mais, acrescentou o escrivão, abrindo o baú. Este cofre traz um testamento suplementar de Dona Lívia, registrado em sigilo. Tocou na tampa com cuidado. Se um dia eu faltar, e meu marido encontrar mulher de coração valente que ampare os fracos, entregue-lhe as terras de baixada que sempre sonhei ver livres, que meu nome sirva de ponte, não de amarra. Mateus tomou o documento, a mão firme agora, e leu a rúbrica final. Lívia Alencar. A voz dele baixou, mas não tremeu. A várzea da esperança já tem dona, e tem desde antes de eu saber. Foi Lívia quem escreveu o destino deste chão. Isadora, não é favor, não é dote, não é pena, é herança moral. Minha casa reconhece. Isadora segurou o choro como quem segura a enchente. Deu 2 passos, parou diante dele e disse do jeito simples que a vida lhe ensinou. Eu recebo e prometo multiplicar. Os aplausos não vieram como em festa. Vieram como respiro coletivo. Gente se abraçou, gente se ajoelhou, gente só ficou parada olhando o céu, como quem confere se Deus estava vendo. À noite, a varanda tinha mais estrelas do que de costume. Dona Firmina trouxe canja, deixou e saiu sem dizer nada, respeitando o momento. Mateus e Isadora ficaram sozinhos com o menino dormindo. Você me deu um filho, disse ele olhando a criança. Lívia me deu o caminho. E você me dá sentido. Você me deu voz, respondeu Isadora. E agora me dá nome. Ele entendeu sem que ela explicasse. Foi até a gaveta, pegou o relicário e a caixinha de memória. Pousou sobre a mesa. Depois abriu outra, a de porvir, onde havia deixado um papel em branco. Puxou devagar, molhou a pena de escrever e, com letra grande, escreveu na primeira linha: Livro da nossa casa. Assinou Mateus. Estendeu a pena para Isadora. Ela hesitou 1 segundo. Não por medo, por reverência. Depois, assinou Isadora, com a letra bonita de quem nunca teve escola, mas aprendeu a desenhar o próprio destino. Amanhã, disse ele, vamos à capela. Quero rezar por Lívia com você do lado. Não como sombra, não como lembrança, como futuro. Amanhã, ela respondeu, eu planto mais feijão na várzea, para provar que promessa aqui vira comida.
O menino mexeu-se no berço, soltou um resmungo satisfeito. Mateus e Isadora riram baixinho, cúmplices, sem pressa. Do lado de fora, o sertão respirava largo. O passado repousava em paz. O presente tinha nome limpo. E o futuro, finalmente, chão. Ninguém naquela casa jamais esqueceria que a maior reviravolta veio de um gesto guardado na sombra. O perdão escrito por outra mulher. E que, por esse perdão, o amor que nascera pelo caminho mais torto encontrou porta aberta para virar destino. Os meses passaram como quem conta as estações pelos cheiros, da terra molhada ao capim seco, da florada do café ao rangido dos cascos no curral. A fazenda Santa Luzia, que antes parecia um cenário de solidão e promessas partidas, agora respirava vida em cada canto. Mas o destino, esse que sempre volta para cobrar ou recompensar, ainda guardava um último acerto. Era manhã de domingo. Isadora caminhava pela varanda com o menino no colo, agora mais crescido, risonho, curioso. O sol filtrava-se por entre as folhas e o cheiro de pão de milho recém-tirado do forno enchia o ar. Mateus, de camisa branca e chapéu nas mãos, observava de longe. Havia uma serenidade nova no rosto dele. Um homem que pela primeira vez parecia em paz com o próprio passado. Mas naquela manhã chegou um mensageiro vindo da cidade, trazendo uma carta carimbada com o selo da capital. É para o senhor Mateus Alencar. Assunto urgente. Mateus abriu, com o senho franzido. Leu uma vez, depois outra. Isadora percebeu o olhar dele mudar, não de medo, mas de espanto. O que foi, Mateus? Ele demorou a responder. É um aviso do governo provincial. Uma convocação. Querem comprar parte das terras para abrir a estrada nova. Dizem que vai aqui, entre o Passo da Várzea e o pomar. Isadora gelou. Mas essa é a parte boa da fazenda, a mais fértil. Eu sei, ele suspirou. Mas há uma cláusula curiosa. Olha aqui. Apontou o trecho no papel. A indenização será entregue à legítima dona das terras da Baixada, conforme registro recente no cartório municipal. Os dois se entreolharam. Mateus, isso quer dizer? Ele sorriu de leve. Quer dizer que o destino ainda é homem de palavra. A estrada vai levar parte da fazenda, mas vai trazer futuro. E por direito vai ser você quem decide o que fazer com o dinheiro. Isadora sentou-se devagar. O coração batia misto de gratidão e medo. Eu nunca soube lidar com tanto, mas sabe lidar com gente. E gente é o que mais precisa disso. Nos dias seguintes, vieram agrimensores, engenheiros e curiosos. Mediram, marcaram, discutiram. O som das enxadas misturava-se ao das crianças correndo e das vozes da cozinha. A vida seguia, mas algo dentro de Isadora crescia. Uma ideia que não pedia permissão para nascer. À noite, sob o céu do sertão pontilhado de estrelas, ela falou com Mateus. Mateus, e se em vez de vender tudo, a gente fizesse diferente? Diferente como? Se a estrada vai passar aqui, por que não construir um lugar para quem vem de longe poder parar, descansar, comer, um entreposto, uma venda, uma pousada, algo que gere sustento para os nossos e acolha os que andam sem pouso? Mateus a olhou com espanto e orgulho. Uma mulher que começou servindo pão na casa alheia, agora quer erguer pouso para o mundo. É isso que dá a amar alguém com alma livre. Os dias se tornaram obra, tijolo, cal, madeira, gente chegando para ajudar. O sertão inteiro parecia se mover em torno da ideia, e quando a estrada ficou pronta, na curva mais bonita da região, nasceu a pousada Esperança. Simples, mas viva, cheia de cheiro de café fresco e som de riso. Quem passava dizia que era como chegar num lar emprestado, desses que curam o cansaço da alma. Anos se passaram. O menino cresceu, aprendendo a montar e a cuidar da terra. Mateus já não era o fazendeiro solitário de antes, mas o patriarca de um lugar que respirava dignidade. Isadora, sempre ativa, coordenava as mulheres da vila, ensinava a afiar, a cozinhar, a ler contratos, para que ninguém mais assinasse o que não entendia.
Um fim de tarde, sentados na varanda, os dois olharam o horizonte cortado pela estrada, por onde agora passavam carroças, tropeiros e sonhos. Mateus, com os cabelos prateados, quebrou o silêncio. Quando te ofereci aquele contrato, achei que estava comprando paz, mas o que eu ganhei foi vida. Ela riu baixo, de um jeito que ainda o desmontava. E eu achei que estava vendendo minha liberdade. E descobri que era você quem me libertava. Ele segurou a mão dela firme. Você transformou castigo em começo, dívida em dádiva. E essa terra agora é história. Não é nossa, ela respondeu. É de quem vier depois. A estrada vai seguir. E o amor vai continuar, plantado aqui. O sol se pôs devagar, tingindo o céu de cobre. O vento soprou leve, trazendo o cheiro da primeira chuva. No alto, o sino da pousada tocou, anunciando não só o fim do dia, mas o fim de um ciclo. Isadora Menezes de Alencar, a mulher que um dia assinou um contrato de servidão, agora dava nome à estrada que cruzava o sertão. E quem passava por ali, ao ver a placa Estrada da Esperança, ouvia dos mais velhos uma história antiga. Foi amor que fez esse chão valer mais que ouro. Amor que nasceu da dor e virou herança. No túmulo de pedra clara, junto ao da antiga esposa de Mateus, lia-se uma única frase gravada em ferro. Aqui descansam duas mulheres. Uma pagou com bondade, a outra com coragem. E um homem que aprendeu com ambas o que é amor. E assim, o velho sertão entendeu, por fim, que a vida não termina onde a dor começa. Ela recomeça onde o perdão é plantado. Os anos correram ligeiros, como o vento que varre o sertão antes da chuva. A estrada se firmou. A pousada, Esperança, virou parada obrigatória de tropeiros, viajantes e famílias inteiras que buscavam descanso e comida feita com alma. O nome de Mateus Alencar e Isadora Menezes virou sinônimo de respeito, não por riqueza, mas pela história de coragem e perdão que eles deixaram gravada naquele chão. O menino, agora homem, cuidava das terras como o pai sonhara, com mãos firmes e coração manso. E quando perguntavam a ele de onde vinha tanta força, respondia simples: da mulher que me ensinou que amor não é contrato, é escolha, e do homem que aprendeu que orgulho não alimenta ninguém. Na capelinha branca no alto da colina, duas cruzes lado a lado abrigavam o que restou do corpo, mas não da lembrança. Todos os anos, no dia da primeira colheita, o povo se reunia lá. Tinha cantoria, vela acesa e reza em coro. E antes da bênção final, o padre repetia o que se tornou costume. A estrada da esperança não foi feita de pedra, foi feita de perdão e de amor que resistiu à dor. E assim, o tempo seguiu, levando as rugas, deixando as histórias. O sertão mudou, mas a fazenda continuou viva na lembrança de quem acreditou que o destino pode ser reescrito por quem tem coragem de amar de novo. Isadora e Mateus provaram que a vida pode ser dura, mas nunca é em vão. A dor que uniu os dois se transformou em legado, e a solidão que antes era castigo virou caminho para o amor. E você, que ficou até aqui, diga pra gente o que achou dessa história. Deixe sua opinião aí nos comentários. Queremos saber o que mais te emocionou nessa jornada. Se gostou, deixe seu like, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias lindas como essa. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Estamos com a meta de bater 100 mil inscritos. E queremos que você faça parte dessa família que ama histórias da época, cheias de emoção, drama e esperança. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro vence o tempo e cura qualquer ferida. E antes de sair, clique na próxima história, porque lá tem mais um enredo de época que vai tocar o seu coração. Nos vemos lá, companheiro. E lembre-se, no sertão ou na vida, quem planta amor, colhe eternidade.